Olá, vamos resolver uma questão que caiu no vestibular da Unicamp agora, de 2021. Se liga aí. Questão 28. A figura abaixo exibe um quadrado ABCD em que M é o ponto médio do lado CD. Com base na figura, tangente θ mais tangente de α é igual a... Bom, o intuito de trazer essa questão é uma questão bem comum nos concursos e eu tenho algumas dicas legais aqui para te dar. Primeira coisa, antes de resolver a questão, eu quero completar com vocês aqui essa tabelinha de ângulos notáveis. E aí, é o seguinte, geralmente você conhece 30, 45, 60, que na maioria das vezes é o que cai mais, são esses ângulos mesmos, mas geralmente em problemas que envolvam triângulos quaisquer, você pode precisar, por exemplo, de um seno ou de um cosseno de 120, 150 e, claro que para chegar a essas conclusões você usa o círculo trigonométrico, mas tem como usar essa tabela aqui também de forma que ela te facilite a lembrar essas coisas. Então vamos lá, olha só. Para montar essa tabela, a gente vai fazer o seguinte. Vou começar pelo seno, tá? E a gente precisa saber contar até 4, começando do zero. Então, eu tenho aqui 0 grau, 0, 30 graus, 1, 45 graus, 2, 60 graus, 3, 90 graus, 4. Tá? 0, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou dividir todo mundo por 4. Então, eu vou dividir esse por 4, vou dividir esse por 4, vou dividir esse por 4, dividir esse por 4, dividir esse por 4. E tirar a raiz de todos eles. Tirar a raiz desse, raiz desse, raiz desse, raiz desse, raiz desse. Obviamente as raízes são raízes quadradas que a gente está falando aqui. Bom, raiz quadrada de 0 é o próprio zero. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Meio. 45 graus, raiz de 2 não tem, eu repito a raiz. E embaixo, raiz de 4 é 2. Raiz de 3 eu não tenho, repito a raiz. E raiz de 4 é 2. Isso aqui é 1, né? 4 dividido por 4, 1. E raiz de 1 é o próprio 1. Repare, então, que eu tenho aqui o seno de 0 até 90. Então, vou completar minha tabela aqui do seno. 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e aqui 1. Os outros ângulos, em seguida, que são suplementos desses ângulos aqui de cima, né? Suplemento é o que falta para completar 180, então o suplemento de 120 é o 60, o suplemento de 135 é 45, e o suplemento de 150 é o 30, e o 180 eu vou somar a 0. E aí o interessante é que os valores são exatamente os mesmos. Tá? Então aqui agora, na hora de eu completar esse final da tabela, eu vou voltar com a minha tabela. Então eu tenho raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 0. Tá aí minha tabela de 0 até 180 com os ângulos notáveis, sem eu precisar do círculo trigonométrico. E para o cosseno? Para o cosseno tem regrinha? Tem também, e você pode usar. Olha só, para o cosseno, a gente vai inverter essa tabela. Então, ele começava com 0 e terminava em 1. Agora, você vai começar com 1 e terminar com 0. Quer dizer, você vai trocar de posição esses elementos. Então, você tem, vou colocar até de outra cor. Você tem 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 0. Completei até o primeiro quadrante. Aí os suplementares, a mesma coisa que você fez aqui para o seno. Você vai voltar os valores, só que no cosseno você vai trocar o sinal também. Então, voltando os valores, você tem menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos 1. Pronto, você completou a tabelinha de cosseno. Tá aí para tangente. Para tangente, você vai usar a seguinte regra. A tangente pode ser obtida fazendo seno dividido pelo cosseno. Essa razão aqui te entrega a tangente também. E eu costumo usar essa para me ajudar nos problemas que eu preciso de tangente. Então, vou dividir seno pelo cosseno. 0. Aqui, quando você dividir, vai ter a divisão de duas frações. Você vai inverter a segunda fração e você vai encontrar a raiz de 3 sobre 3. Aqui são duas coisas iguais. Quando divide dá 1.
Aqui é a mesma coisa, você vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda, vai achar a raiz de 3. E aqui não existe, ó, eu estou querendo dividir por zero. Realmente a tangente de 90 ela não é definida, a gente usa essa simbologia aqui. Agora, nos próximos quadrantes, a mesma coisa. Você vai repetir esse e inverter por esse. Como você está dividindo positivo por negativo, você vai achar menos raiz de 3. Aqui você vai achar menos 1. Aqui você vai achar esse dividido por esse, você vai inverter e depois vai racionalizar, vai achar menos raiz de 3 sobre 3. E aqui você vai achar zero. Tá aí a tabelinha da tangente até 180, ou seja, até o segundo quadrante. Agora vamos ao problema. Bom, nesse problema a gente vai precisar também usar a fórmula da adição de arcos. No caso, a adição de arcos aqui é a tangente. Essa fórmula da adição de arcos, de vez em quando ela está aparecendo, seja do seno, seja do cosseno e às vezes também da tangente, para nos ajudar em problemas de eu preciso de um ângulo que não é notável. Por exemplo, uma tangente de 75 graus. Eu não tenho tangente de 75 aqui, ó. Não tem na minha tabela, não é notável. Mas eu posso dizer que a tangente 75 é a soma de 30 com 45. E aí eu vou aplicar essa fórmula que está ali, usando os valores de 30 e 45. Quer dizer, com dois ângulos conhecidos, eu chego a um outro desconhecido. Tá? Essa fórmula aqui, quando aqui é menos, aqui muda o sinal, e aqui muda o sinal para menos. Aqui para menos e aqui para mais. É isso. O que ele quer que a gente calcule é a tangente do ângulo θ somada à tangente do ângulo α. Então, não necessariamente a gente vai ter que descobrir quais são esses ângulos. O que ele deu de informação? Isso aqui é ponto médio, temos um quadrado. Então, se eu chamar cada pedacinho desse aqui de x, significa que esse quadrado tem um lado 2x. Tá? Eu chamei isso dessa forma para não precisar trabalhar com fração. Bom, para descobrir a tangente ali do ângulo α, é mais simples. Por quê? Olha só. Isso aqui é um triângulo retângulo. E aí, no triângulo retângulo, como é que eu calculo a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente do ângulo α é o cateto oposto ao α, está aqui 2x, sobre o cateto adjacente, que é x. Cancela x com x, nós encontramos que a tangente de α vale 2. Então, uma parte da resposta a gente já achou. Falta a outra tangente, que é a do θ. E aqui eu não tenho triângulo retângulo para usar a minha razão trigonométrica. Então, eu vou recorrer à fórmula. Tá? Só que antes de recorrer à fórmula, vamos completar um pouquinho mais esse triângulo aqui. Isso aqui é a diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado funciona como bissetriz. Isso aqui é 90. Eu tenho que cada um desses ângulos aqui ficou dividido em duas partes iguais, então cada um deles mede 45. E eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. O que a gente sabe do triângulo? Que a soma, três ângulos, dá 180. Qualquer triângulo, se eu somar os três ângulos, eu vou achar 180. Logo, se eu somar α mais θ, isso tem que dar 135, que é o suplemento para dar o 180, já que eu tenho 45 aqui. Esse mais esse eu tenho que ter 135, somado com 45, achar o 180. E aqui é o seguinte, eu vou aplicar a tangente dos dois lados dessa expressão. E aí o que eu tenho é isso aqui, ó, tangente de α mais θ é igual a tangente de 135. Isso aqui eu vou usar a fórmula lá em cima, e isso aqui eu tenho o valor calculado da tangente de 135, que é menos 1. É o seguinte, substituindo na fórmula, eu tenho tangente de α, já calculei, então 2 mais tangente de θ é o que eu estou procurando, sobre 1 menos tangente de α, que é 2, vezes a tangente de θ que a gente está procurando. Isso tem que ser igual a tangente de 135, que vale 1. Errou! Menos 1. Bom, vou passar todo mundo para cá multiplicando para poder eliminar a minha fração. Então, o que eu tenho aqui, que é 2 mais tangente de θ, é igual. Quando eu multiplicar isso tudo por menos 1, eu vou trocar os sinais desses caras. Então, eu vou ter menos 1 mais 2 tangente de θ. Vou passar a tangente de θ para o outro lado, tanto faz, né? Bom, passando a tangente para o lado de cá, o que a gente vai ter? Vai juntar tangente de θ com menos 2 tangente de θ.
isso vai dar menos tangente de θ. Então, menos tangente de θ. Vou passar o 2 para o outro lado, vai juntar com menos 1, menos 2 com menos 1, menos 3. Esse menos tangente dá menos 3, multiplicando por menos 1, isso tudo fica positivo. Então, acabamos de encontrar que a tangente de θ é igual a 3. Pronto, acabou o exercício. Por quê? Se ele quer a tangente de θ mais a tangente de α, só somar esses dois valores. Somando esses dois valores, isso dá 5, tá? Bom, espero que tenham curtido o vídeo aí. Se inscrevam no canal, tem coisas bem interessantes para você que está brigando por uma vaga aí no concurso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Tchauzinho.